Olá, começa agora mais um Informe-se diretamente dos estúdios da Unisa Digital. Hoje conversaremos sobre etiqueta empresarial. E como o tema tem muito assunto, dividiremos em 2 programas. E para isso contamos com a presença do professor Emílio Michele Cirilo. Olá, professor. Obrigada pela presença. Muito obrigado, eu que agradeço. O professor Cirilo é formado em MBA em Liderança e Estratégia Organizacional e mestre em Administração. Atualmente é coordenador e professor do MBA da pós-graduação da Unisa. Professor, para começar, o que é etiqueta empresarial? É o comportamento das pessoas na sociedade. E que, como a sociedade tem vários ambientes, pode ser um ambiente dentro da companhia ou fora da companhia. E que, de qualquer forma, todos somos observados. E essa etiqueta é aquilo que se fala que é a imagem que as pessoas passam de si ou da empresa. Porque sempre que nós estamos na rua, nós não somos a pessoa física, somos a pessoa jurídica. E estamos sempre representando a nossa empresa. Então, é importante que essa etiqueta, ou essa postura, a forma que estamos no mercado, a gente tenha ela sempre boa. Uhum. E como devem ser nossos relacionamentos pessoais dentro do trabalho? O relacionamento deve ser o melhor possível. E nós sabemos que nem sempre isto é em diversas organizações. O ideal é que as pessoas tenham um comportamento normal, descontraído, e que crie um ambiente bastante interativo, onde evita-se até o presidente, o diretor, o chefe, o gerente, tirando assim um pouco dessa hierarquia para criar um clima organizacional bom, onde a interatividade das pessoas é boa. E muitas empresas hoje têm usado os escritórios chamados de open office, acabando-se os escritórios fechados, as pessoas fechadas, muito tempo fechado, onde você não tem contato com as pessoas. Então é muito bom que o relacionamento, sempre que tenhamos mais contato, a ideia é que se aprimore o relacionamento. Sempre que tiver mais boas, as pessoas a gente sempre vai aprimorar melhor. E começando com um bom dia, né? Porque é muito gostoso chegar e bom dia, tudo bem? Porque muitas empresas, a gente sabe, tem pessoas que chegam na empresa e passam o dia inteiro sem cumprimentar um colega. Nossa, é terrível. É sabido isso. Existe. E existem quais as características de pessoas mal educadas e bem educadas? Porque para as bem educadas é mais fácil, né? Sem dúvida. Se por estar no ambiente de trabalho. Mas e as mal educadas? Eu diria, o que é classificado como mal educada? Vamos começar pelo mal educada, porque o outro é mais fácil, né? Mal educada é a pessoa que chega e não cumprimenta. Chega em às vezes até ambientes externos, a pessoa não cumprimenta. Pessoas que, por exemplo, estão em reunião e alguém está falando e a pessoa está lendo. Ou a pessoa está falando e ele está falando em paralelo. Rir exageradamente, chamar mais atenção, interromper, ou seja, ela não está dando atenção a quem está falando, né? Até na sala de aula, eu procuro corrigir. É importante que o aluno preste atenção, lógico que existe assim, uma interatividade maior. E é importante que, quando os colegas também falem, que prestem atenção, porque nós aprendemos muito com eles, né? Então, os mal educados, é difícil, a gente sabe e vê pessoas que estão falando, às vezes interrompem a outra pessoa. Escute, né? Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Aprenda a escutar. Então, é uma das características fundamentais. E as pessoas bem educadas são essas que se relacionam bem, estão sempre com sorrisos, cumprimentam e estão se interagindo com todos, né? Independente dos cargos. Independente dos cargos. Então, para não errar, que postura devemos usar sempre, dentro e fora da empresa? Educação. Pessoa bem-humorada, a pessoa saber exatamente quais são os seus limites
internos e externos, porque existem limites. Né? Porque você não pode no escritório sair fazendo o que você quer. Não, existe um código de conduta dentro da empresa. Tem empresas ou alguns segmentos que são mais sérios, ou sérios não, eles são de operações mais delicadas, onde não se permite você estar brincando em pesquisas. A coisa não tem esse ambiente descontraído. Ao passo que em alguns departamentos, às vezes a descontração é maior. Mas nada implica que você não tenha um código de conduta. Tem que ter. Saber E se você portar. saber, né? Saber como você se portar. E externamente, mais ainda, porque quando você está com o cliente, cuidado com o que você fala para o cliente, como é que você se porta junto com o cliente. Então é muito importante que ele saiba exatamente seus limites, conheça esses limites. E quanto às regras de apresentação? Às vezes você lá no seu local de trabalho recebe não necessariamente um estrangeiro, mas um diretor, um visitante, um curioso, né? Como devemos nos portar? Existem? Você levanta, fica sentado? Primeiro, nós devemos estar, quando recebemos alguém, o homem deve sempre levantar e apertar e dar a mão. Não é quebrar a mão, mas é apertar a mão e dizer o seu nome. Né? Dizer o seu nome. Eu sou fulano e tal. Se é a mulher não precisa se levantar. Não necessariamente. Ela pode ficar sentada. Mesmo que o visitante tenha um cargo elevado. Ele porque é o homem. Um homem. E no caso de cumprimento, eu chamo muita atenção em alguns aspectos que é comum nós olharmos. O brasileiro, principalmente, ele é muito de dar beijinho, né? Gosta de dar beijinho. Dar beijo. Nem sempre é possível. E nem sempre é permitido, a não ser que você tenha intimidade com a pessoa. Aí você pode realmente trocar. Mas isso é muito raro. Quer dizer, não pode estar num ambiente assim. Segundo, aquele famoso tapinha nas costas, ou a pessoa nem dá tapa, esfrega a mão assim nas costas da pessoa. Quer dizer, não tem intimidade para isso. Né? Então as pessoas têm que ter uma postura de cumprimentar e sem ter essa aproximação, porque nele foi dada isso. Né? Mas as pessoas não sabem esse limite. Acham que ser simpático é abraçar, dar tapinha, né? Colocar a mão no rosto, né? Tem pessoas que põem a mão no rosto das pessoas. É horrível, né? Agride até. Né? E eu vejo na televisão, tem apresentador que faz isso, coloca a mão no rosto da pessoa. É uma coisa realmente muito ruim. A imagem é ruim. Então, cuidado quando você fizer essas apresentações. E se eu tenho títulos, por exemplo, a desembargadora, doutora, juíza, fulana de tal? Não, eu me apresento com o meu nome. Muito prazer, Rosângela, Ricardo. Alguns países têm uma característica muito forte de dar o título. Então as pessoas dizem assim, eu sou professor, eu sou engenheiro, eu sou o mestre, eu sou quem eu sou. Ela se põe o título antes de falar o nome. Se a pessoa se apresenta desta forma, nós sempre devemos estar respondendo pela forma como ela se propôs que seja tratada. Então, se ela quer ser tratada de doutor, doutor fulano de tal, engenheiro fulano de tal, excelentíssimo senhor, porque é muito comum sargento, coronel, ou seja, a pessoa é que te diz como ela quer ser tratada. E nunca chame a pessoa, quando ela lhe impôs essa condição, nunca diga a ela pelo nome, chame ela pelo nome. Porque ela quer ser tratada como engenheiro, com aquele título. Então ela deve ser tratada pelo título. No Brasil, as pessoas não dão muita importância, ou seja, não colocam no cartão de visita, não colocam a sua titulação. E em vários países, principalmente na América Latina, eles colocam a titulação e o nome. E é a forma que eles querem ser tratados. Então, nunca chame pelo nome. Se ele colocou dessa forma,
a melhor forma. Na íntegra. Na íntegra, por favor. Senão a pessoa se sente desmerecida. Nós estamos conversando com o professor Cirilo sobre etiqueta empresarial. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Fique com a gente. Maria Carolina tem olhos brilhantes, uma sapatilha cor-de-rosa e um sorriso que mostra o desejo de ser bailarina. Matriculada no curso da Unisa, não falta uma aula. Porque a gente aprende bastante a fazer balé. Em meio aos saltos e pontas de pé, a professora de balé Maria Cristina Curto Nenetti relembra o começo da profissão, que, por sinal, tem os mesmos primeiros passos que a coreografia de Carol. Desde que eu comecei, eu nunca mais parei. Então, assim que a gente pode ter essa oportunidade, né? Então, eu comecei como criança e fui embora. Enquanto não sobe nos palcos profissionais, a pedagoga Karina Fonseca assistiu os reflexos positivos da atividade no comportamento das filhas. Elas começaram a dançar, inventar coreografia em casa, então brinca de apresentação. A postura delas também está mudando, o jeito delas sentarem, o jeito de andar, tem bastante mudança. Está envolvido muita coisa, prazer, né? Responsabilidade com estar vestida. Se elas não trouxerem a roupa, elas não podem fazer. Se o cabelo está mais ou menos solto, pelo menos já toma, olha, o cabelo deveria estar mais preso. Por quê? Porque tudo isso é disciplina. Né? É importante. E o balé traz isso também. As aulas acontecem 2 vezes por semana no Colégio Unisa. Para mais informações, acesse www.unisa.br/colégio ou ligue 2141-8505 ou 8587. O balé a gente aconselha a partir dos 4 anos, porque a criança já está formada muscularmente, não temos mais esse problema de prejudicar a postura. E a partir dessa idade só tem a acrescentar. Por quê? Trabalha postura, trabalha disciplina, trabalha alongamento, tudo que só pode trazer de bom para a criança. Estamos conversando com o professor Cirilo sobre etiqueta empresarial. Ele tem dado dicas preciosíssimas para aqueles que estão no mercado de trabalho e também fora dele. Professor, agora o telefone, nosso amigo íntimo, né? Ou pelo menos da maioria das pessoas. Como nós, funcionários, devemos usar o telefone no ambiente de trabalho? Então, vamos separar um pouquinho o que entendemos por telefone. Porque nós temos 2 telefones, né? Temos o nosso telefone celular e temos o telefone fixo da empresa. Vamos falar da empresa. O fixo primeiro. No fixo primeiro. Aparentemente as pessoas não se dão conta de que do outro lado da linha tem uma pessoa que ela percebe sem ver o que está acontecendo do outro lado. Até emoções a gente passa por telefone. Se você está mais amuada, a pessoa já percebe que você está amuada. Pelo tom de Pelo voz. tom de voz. Ou seja, como é que você fala. Então, uma das coisas que é terrível e não só no comportamento, as pessoas elas cometem alguns erros. Por exemplo, ao atender, o certo, o melhor, é que ela identifique primeiro, vou citar o caso da Unisa, né? Como se fosse, por exemplo, o departamento de pós-graduação, o Cirilo, em que posso ajudá-lo. Se identificar, para evitar que a pessoa do outro lado pergunte, quem é você, né? Como é seu nome? Evite isso. Então, antecipamos dizendo, eu sou do departamento X, eu sou fulano de tal. O que eu posso te ajudar? Aí a pessoa, então, vai dizer. Fundamental. Caneta, papel, lápis, disponível. Porque não pode falar, me dá um minutinho que eu vou pegar. E o brasileiro é no minutinho. O minutinho, o diminutivo, que é terrível, ele vai demorar um tempão. E a pessoa está do outro lado, você não sabe se ele está com o celular, o que ele está falando. Ou seja, é péssimo. Mascar chiclete.
Terrível, terrível. Não pode. Comer. Às vezes a pessoa está e quer falar, faça uma coisa de cada vez. Tossir, espirrar. Cuidado, porque são coisas que não são mais permitidas, né? Nós estamos já num novo século, né? Então, não podemos mais cometer esse tipo de erro. Então, E a própria entonação da voz. Então, a pessoa, quando se identifica, ela tem que passar já entusiasmo, com vontade. Puxa, que bom que você ligou, eu estou aqui para atendê-lo. Então, passar energia. Não, oi, fala. Cuidado, esse tipo de coisa não é permitida, né? Então, a pessoa tem que ter motivação, ela tem que estar bem para atender. E uma coisa que não pode passar são emoções, né? Suas emoções estão fora do telefone. Não pode dar o telefone. E um dos erros crassos que o brasileiro comete é criar uma intimidade onde não tem. Ele fala assim, oi queridinha, oi amor, fala gatinha. Pega muito mal. Pega muito mal. Porque é uma intimidade que a gente não tem. Fala querido, fala querido. Que intimidade? Eu não dei essa intimidade. Benzinho. Benzinho. Fala, são coisas que não são permitidas, né? Então, a etiqueta empresarial é exatamente essa. Que imagem, que postura eu quero da minha empresa no relacionamento com meus clientes. Então, eu estabeleço padrões, regras de conduta. Como a pessoa tem que fazer, como ela tem que falar. Então, celular é uma coisa, então, vamos falar do móvel, né? Você falou, vamos falar do que estamos agora sempre no nosso bolso. Em reuniões, nas mesas e nas bolsas também, né? Almoço, a pessoa está no almoço. E está um almoço importante, toca o celular. Está numa reunião, toca o celular. Você imagina aqui, se tocasse meu celular, né? Seria terrível, né? Terrível. Seria uma falta de educação. Estragaria, né? Então, eu chamo até a atenção dos alunos. Os alunos em classe, eles não podem deixar o telefone celular ligado. Por quê? Porque interrompe. E é falta de educação, tira a concentração de todos. E é o mesmo na empresa, é uma falta de educação. Então, o celular, cuidado, tem que ser usado